Regata Centro de Mar em Viana do Castelo, competição que vamos acompanhar ao pormenor aqui nas águas do Rio Lima, numa organização do Viana Remadores do Lima. Uma competição de fundo com um apuramento sprint na primeira jornada, 400 metros e com condições muito difíceis para os remadores. Esta é a oitava edição desta regata organizada pelo Viana Remadores do Lima, uma edição que contou com um recorde de participantes, 21 países. A prova de sábado definia a ordem de saída da prova principal, chamemos-lhe assim a prova de fundo, de domingo, e neste percurso de 400 metros tivemos as equipas estrangeiras em destaque, no escalão júnior o Clube Náutico de Sevilha a conseguir o primeiro lugar no quadri júnior feminino e no 8 júnior masculino. Já nos séniores o Clube Fluvial Portuense conseguiu o tempo mais rápido neste sprint de 400 metros. Nas imagens elas que estão agora a terminar o percurso, uma prova que era disputada 2-2, portanto o formato em tudo semelhante àquele que aconteceu no Campeonato Nacional de Fundo há uma semana, e aqui os grandes vencedores da prova de sprint 400 metros, o Real Clube Labradores de Sevilha, equipas também elas já muito fortes e com muita experiência neste tipo de embarcações. É muito interessante termos equipas com esta qualidade nas nossas regatas em Portugal. Estamos a acompanhar a Regata Internacional Centro de Mar no Rio Lima, em Viana do Castelo. Apuramento para a ordem de saída da prova de fundo, apuramento em 400 metros, já vimos no arranque da reportagem, e agora vamos para os 5 km de fundo. São duas as embarcações que estão em prova, o Quadrischool para júniores e absolutos femininos e o Shell de 8 remadores com timoneiro para júniores e absolutos masculinos. Mas para já, no arranque da jornada 2, a prova de remo adaptado. O remo adaptado tem sido uma forte aposta deste clube de Viana do Castelo, e esta prova conta já várias edições com uma prova exclusivamente para remo adaptado, onde neste caso nós tivemos a participação de 4 atletas de várias categorias. Vemos aqui nas imagens o atleta do Clube Naval Infante do Henrique, o André. Ele é o grande vencedor da regata de remo adaptado na sua categoria. Tivemos também outro atleta, o Pedro Coelho, do Clube Naval Infante do Henrique. De Viana, de Remadores de Lima, o atleta João Paulo Ribeiro, na categoria de PR1, portanto atletas que remam apenas com os braços. E ainda do Clube Naval Infante do Henrique, a Beatriz Alves, também a remar na categoria de PR1. Uma regata que normalmente se disputa dentro da doca Gilianos, um cenário fantástico para estas provas de sprint, mas que infelizmente pelas condições não pôde acontecer nestes moldes. E vamos já para a Regata Internacional. No arranque da reportagem já aqui vimos o apuramento para a prova de fundo a realizar nesta jornada 2, uma jornada disputada por séries. Para já, o Quadrischool para femininos júniores. Nos júniores tivemos esta prova de quadri com 11 participantes. Salientar a quantidade de países que tivemos presentes. Foram 21 clubes, com 9 clubes portugueses, 5 espanhóis, 3 franceses, 2 clubes belgas e 1 clube holandês, portanto uma diversidade muito interessante. Esperemos que no próximo ano aumente o número de países presentes e naturalmente de participantes também. Esta prova de quadrischool feminino, à semelhança das eliminatórias de 400 metros, foi ganha pelo Clube Náutico de Sevilha, aqui nas imagens. Elas ganham com uma vantagem bastante expressiva, praticamente 40 segundos de vantagem sobre o Clube de Labradores de Sevilha. Portanto, duas equipas que certamente já se confrontam há várias vezes, em várias competições, com o Viana Remadores de Lima a conseguir chegar ao terceiro lugar do pódio. La prueba fue muy difícil y nos costó mucho, aunque después supimos sacarla bien. E a água, como estava? Estaba muy revuelta y nos ha costado un poco, además también hacía mucho viento. Nós largámos bem e as condições também estavam boas, o rio estava lisinho e no final correu tudo bem. Acho que todas gostámos da nossa prova. Bem melhor do que ontem. Ontem muito difícil.
Ontem, com a chuva e com o vento, o rio estava quase irremável, mas hoje, na nossa prova, estava muito bom. Regata Internacional Centro de Mar em Viana do Castelo, prova de fundo. É sempre assim no arranque da temporada de remo. Em discussão, 4 embarcações e vamos já olhar para o Shell de 8 remadores com timoneiro júniores masculinos. Este sistema de apuramento da prova de 400 metros iria agrupar as equipas em mangas de 4, portanto os primeiros 4 tempos sairiam em simultâneo, do 5º ao 8º sairiam numa segunda série, portanto das séries mais rápidas para as mais lentas, e o vencedor era apurado pelo tempo final, portanto uma equipa que saísse na segunda série poderia ainda vencer a prova de fundo, portanto que era o grande objetivo. E aqui nas imagens o Shell de 8 foi uma prova também muito disputada, com os 3 primeiros lugares a serem os mesmos que a prova de quadris júnior feminino, com a diferença de que desta vez foi o Clube Labradores de Sevilha a conseguir o primeiro lugar, o Viana Remadores de Lima a conseguir a medalha de prata numa prova que nós podemos ver que foi muito disputada até à viragem. Depois a componente técnica da viragem vir ao de cima, há equipas que estão mais preparadas para este tipo de regatas com viragem, e o Real Clube Labradores de Sevilha a conseguir uma viragem mais forte que a equipa da casa e a superiorizar-se na segunda metade da prova. O Clube Náutico de Sevilha a conseguir ainda a medalha de bronze numa prova que teve 8 participantes e onde os clubes espanhóis continuam a mostrar a sua superioridade e o trabalho que fazem muito neste tipo de embarcações. Larga, salimos bien, nos intentaron chocar y después nos fuimos otra vez y los otros portugueses nos intentaron volver a chocar. Nos chocamos fuerte, después seguimos y llegamos al puente los primeros, que era lo importante, y la vuelta ya fue más tranquila. Foi uma prova bastante dura, que definimos como estratégia de início de prova ter uma largada bastante forte para chegarmos à curva isolados. Infelizmente não foi possível, andámos sempre durante a primeira parte da prova renhidos com os labradores de Espanha. Mesmo assim, com esta equipa nova que foi junta a semana passada, conseguimos fazer uma boa prova, em que conseguimos andar com uma cadência bastante boa e sentimos-nos bem porque houve uma entrega pela equipa bastante alta. 5 km é durinho, mas é importante para o arranque da temporada esta carga toda. Sim, andámos a treinar até do início da época até agora para este tipo de provas de fundo. E pronto, estivemos bem preparados e acho que o trabalho de casa foi bem feito. E no apuramento, no sprint, aí condições bem mais difíceis? Sim, 400 metros é duro e as condições ontem estavam bastante complicadas, tanto para nós como para os adversários. Por isso deu para fazer o segundo lugar, que foi bastante bom, ficámos contentes e hoje mantivemos. E na reportagem escutamos também Ricardo Rego, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Viana do Castelo, autarquia anfitriã da competição. Foi uma prova que, tendo em conta as vicissitudes climatéricas, correu muito bem. Acho que a organização está de parabéns. É uma prova que já está bem sedimentada. O VRL tem uma capacidade de uma competência enorme nesta organização. Acho que é meritório dar-lhe os parabéns porque, face a todos os constrangimentos que tiveram ao longo do fim de semana, conseguiram garantir o sucesso da prova. E este centro de mar, como polo de dinamização dos desportos náuticos aqui em Viana? Sim. O município, em parceria com os clubes, nomeadamente com o VRL, fez uma aposta em 2013 naquilo que é o desporto náutico, nos 4 centros de referência, quer no remo, na vela, na canoagem e no surf. E esta prova vem mostrar, e os resultados e os atletas do VRL vêm mostrar que foi uma aposta ganha e que, portanto, esta sinergia entre município e clubes é muito importante para a dinamização dos esportes náuticos, nomeadamente do remo, que é uma modalidade que tem história aqui no concelho. E vamos já para os séniores. Em feminino, a competição é disputada em embarcações quadriscool. No quadriscool feminino tivemos 14 participantes, o destaque vai para a equipa portuguesa do Clube Fluvial Portuense, elas aqui mais próximas na imagem
acabam por sair um bocadinho atrás da equipa francesa, o Boulogne 92, uma equipa também com um trabalho muito interessante em França. Esta equipa francesa é o maior clube em França e também um clube com os resultados desportivos de relevo que os fazem estar no primeiro lugar do ranking de clubes franceses. Portanto, a equipa do Fluvial Portense já sabia à partida que seria uma equipa difícil, larga um bocadinho atrás e aos poucos, à medida que se aproximam da viragem, conseguem tomar a dianteira e conseguem inclusivamente uma distância interessante que lhes permite até cometer um pequeno erro no percurso, elas que acabam por se enganar no percurso após a viragem e acabam por fazer uma distância um bocadinho maior, mas a vantagem que traziam foi suficiente para conseguir manter o primeiro lugar com cerca de 20 segundos e, portanto, em primeiro lugar vai para a equipa do Porto, em segundo lugar o Boulogne 92 e em terceiro lugar o Clube Náutico de Sevilha, mais uma vez a conseguir chegar às medalhas, numa prova que para os 3 primeiros lugares acabou por ficar com uma diferença bastante próxima, cerca de 20 segundos da primeira para a terceira classificada, e as outras equipas a distanciarem-se um bocadinho mais, com a segunda equipa portuguesa, o Sport Clube do Porto, a ficar no 5º lugar. Mas estas largadas com 4 barcos proporcionam sempre momentos muito interessantes, pelo menos na primeira metade da prova, que ainda as equipas vão bastante juntas e havendo uma viragem, todas as equipas querem chegar primeiro e com espaço suficiente para fazer a viragem sem qualquer percalço, sem choques, sem batidas e sem comprometer naturalmente o seu rumo. Aqui a equipa de Viana Remadores de Lima e do Sport Clube do Porto a manterem-se muito próximas uma da outra durante os primeiros 2,5 km de regata. Portanto, nenhuma queria perder a vantagem que tinha à chegada das boias, e aqui parece-nos que a equipa do Sport Clube do Porto consegue aos poucos, nos últimos metros do primeiro setor, ganhar alguma vantagem. Esta prova, naturalmente, que fica marcada pelas condições. O percurso era complexo por ter uma viragem e por ter ilhas no meio, e as condições a revelarem-se muito complicadas a partir de metade da prova. Podemos ver aqui nas imagens a equipa mista da Associação Naval de Lisboa e do Clube de Galitos, quando a chuva começa a apertar um bocadinho, começa a chover com muita intensidade, caiu granizo, o vento esteve muito forte durante todo o fim de semana. Portanto, foi uma prova, podemos chamar-lhe uma prova de perícia, todos estes 2 dias de prova, porque as condições foram mesmo uma grande dificuldade para todos estes atletas. Felizmente nos júniores as condições mostraram-se fantásticas. A partir de metade da manhã as condições pioraram bastante, e as condições que vemos agora são aquelas que os remadores tiveram que enfrentar, nomeadamente os séniores femininos e masculinos. Aqui nas imagens, os últimos metros do Clube Fluvial Portense, elas que então são as grandes vencedoras desta 8ª edição da Regata Centro do Mar. Portanto, foi uma prova cheia de aventuras e não muito boas, não é? Começamos bastante bem, bastante fortes, bastante unidas. No entanto, tivemos um erro no percurso que nos prejudicou, mas nós a nós próprias, não é? Enganamos-nos no percurso, e como não havia ninguém para nos dizer que estávamos a ir mal, acabamos por tentar compensar e entrar outra vez na prova um bocadinho mais à frente, com mais uns metros, mas felizmente conseguimos mesmo assim recuperar e ter a resiliência de acabar a prova, não é? Justamente ainda assim, e fazendo mais percurso, deu para vencer. Sim, de facto nós éramos sem dúvida a equipa mais forte, e mesmo com mais uns metros em cima conseguimos apanhar as nossas adversárias, ultrapassá-las. Infelizmente tivemos ali um toque de embarcação com embarcação, houve remos que se tocaram, houve barcos que ficaram um bocado estragados. Elas ficaram chateadas connosco, mas pronto, não foi, digamos, nem competição vale tudo, e em águas abertas as regras são essas. E que condições tão durinhas este fim de semana? Sim, ontem foi a chuva e o frio, hoje tínhamos aparentemente um dia maravilhoso que começou com sol, mas que acabou com muito granizo e, portanto, a máxima era remar para a frente e para trás, sem pensar muito sobre as condições que estavam à nossa volta e principalmente a trovoada, não é? Que é um grande inimigo do remo, mas tivemos sorte.
E escutamos também Carlos Gesta, o presidente da Associação de Remo do Norte. É sempre bom nós vermos que um clube como o VRL consegue pôr de pé uma regata com esta dinâmica, com esta dimensão, trazendo vários clubes estrangeiros, principalmente franceses e italianos. Portanto, é sempre com muita alegria que eu vejo este movimento e esta dinâmica toda à volta desta modalidade. Condições difíceis, os remadores tiveram que enfrentar este fim de semana. Os remadores estão habituados à dureza desta modalidade e hoje foi mais um dia que puseram à prova toda essa capacidade de resistência e de resiliência, que é agora a palavra da moda. Efetivamente é duro remar com um tempo assim quando ele está muito instável, mas eles conseguem se adaptar e conseguem mostrar que efetivamente são campeões e conseguem fazer grandes provas. E depois da prova de quadriciclo para séniores femininos, houve a necessidade de parar um pouco o programa, até poderem estar de novo reunidas as condições para a última prova, o Shell de 8 remadores com timoneiro, séniores masculinos. Como dizia a Carla Mendes, a trovoada é de facto um problema para os remadores, uma vez que estes barcos são construídos em carbono, quase 100% de carbono, e portanto quando há trovoada nós não podemos de maneira nenhuma estar na água. É de realçar a paciência destes remadores, porque eles entraram na água para fazer a prova, depois começou a chover muito, com trovoada, eles tiveram que sair, portanto houve aqui alguma incerteza quanto à realização da prova rainha, o Shell 8, mas felizmente os clubes depois conseguiram embarcar e acabam por nos proporcionar uma prova muito interessante e disputada. Os vencedores desta prova são o clube espanhol, os Labradores de Sevilha. Apesar de uma largada bastante forte da equipa francesa de Mâconnais, os labradores conseguem, a meio do percurso ou do primeiro setor, passar para a frente, chegar à viragem numa posição bastante confortável. E aqui nas imagens a equipa do Bolonha, que fica no 5º lugar, uma equipa muito interessante, com um atleta duplamente medalhado olímpico, Dorian Mortelet, mais uma vez uma equipa francesa muito forte, eles que não conseguem superiorizar-se aqui às condições, não conseguiram lidar muito bem, tiveram alguns percalços na largada também, com as equipas a não conseguirem manter o seu rumo face ao vento forte que se presenciava, e elas acabam por na primeira parte passar todas um bocadinho de stress, porque querem todas largar muito rápido, há muita intensidade, há também muita testosterona nestes atletas, todos querem sair rápido e para a frente, e então algumas a terem mais dificuldades a gerir todas estas situações, a crescer naturalmente as condições atmosféricas que foram muito adversárias. Nas imagens, a equipa do Fluvial Portuense, também eles favoritos à vitória, também com algumas dificuldades das condições, eles largaram apenas na segunda série, portanto no sprint tinham ficado fora dos 4 primeiros, portanto naturalmente que se saírem nas séries mais lentas perdiam um bocadinho a referência daqueles que seriam os grandes candidatos à vitória, e isso poderá em alguns casos comprometer a velocidade, uma vez que os barcos mais rápidos não estão a competir diretamente contra eles, e portanto é um autêntico contrarrelógio. As equipas têm que fazer o percurso o mais rápido possível, nunca têm bem a noção se estão a andar muito ou pouco, porque as equipas mais rápidas vão nas primeiras séries. Uma prova que foi muito interessante em termos de participação, tivemos 16 equipas participantes, desde séniores, veteranos, equipas mistas de vários clubes, portanto os clubes fizeram um esforço para estar presentes e para aumentar o número de participação, juntando-se. Nas imagens a equipa belga, podemos ver que há estratégias diferentes neste tipo de abordagem e de viragem à boia. A equipa belga ali aumentar um bocadinho a sua rota, e a equipa do Galitos, equipa mista com o Clube Naval Infante Henrique, a conseguir recuperar um bocadinho do tempo perdido na primeira reta, e a fazer uma viragem um bocadinho mais por dentro, o que lhes deu alguma vantagem e deu-lhes inclusivamente para conseguir chegar à frente da equipa belga. E aqui nas imagens a segunda tripulação do Clube Fluvial Portuense, a equipa veterana que tinha sido segundo lugar no Campeonato Nacional. Elas, podemos ver, estão com bastante dificuldades, o rio mostrou-se muito complicado, principalmente nesta prova de Shell 8. Todas as outras provas nós podemos dizer que as condições estavam boas, umas com mais chuva, outras com menos chuva, mas a água em boas condições. Já na prova de Shell 8 isso não se comprovou,
foi muito difícil conseguir-se remar em boas condições e, portanto, equipas tecnicamente melhores, naturalmente, que conseguiriam passar melhor estas condições. E a equipa que vemos nas imagens, os Labradores de Sevilha, são equipas muito rotinadas em provas de Shell 8, também com atletas muito interessantes, com várias participações na equipa espanhola. Em primeiro lugar, então, Labradores de Sevilha, segunda, a equipa de Macon, e a equipa da casa, Viana Remadores de Lima, conseguir entrar no pódio e levar a medalha de bronze. Una prueba muy reñida, mucha igualdad, los 4 barcos desde salida muy juntos, barco francés salió delante, puso delante, difícil, luego ha habido choque en el lado de Viana y del otro barco, hemos conseguido llegar al giro un barco delante y ahí ya regata más fácil, vuelta limpia, mejor, ellos unos contra otros chocando y nosotros río libre, bien. Segunda vuelta muy bien para el equipo, la ida muy dura, mucho choque, mucho agua, muy bonita, la ida muy bonita. Antes de mais, penso que é de salientar a organização, acho que correu tudo muito bem, foi pena realmente o tempo. Em relação à regata, pronto, foi uma regata, como devem calcular, devido às condições climatéricas, foi muito dura, vento, ondas, mas penso que foi um saldo positivo. Conseguimos o terceiro lugar, melhor classificação nacional, o que nos dá um salto, o que nos dá vontade de trabalhar mais para chegar ao Nacional de Velocidade, que é o nosso objetivo. Justamente, e tem que haver muita sintonia entre os remadores e o timoneiro para se conseguir enfrentar a condição que vocês tiveram que enfrentar na São 2. Sim. Pronto, e isso também dá ainda mais relevo à nossa classificação, porque a nível de 8 não temos treinado tanto. Vai começar agora a nova época de velocidade, que nos vai preparar para nos unir mais, trabalhar mais, todos juntos, para conseguir o nosso objetivo, que é a Taça Lisboa. E já um balanço final com José Esteves, do Viana Remadores do Lima, o clube organizador da regata Centro de Mar, no Rio Lima, em Viana do Castelo. O balanço no final é sempre positivo. Muito stress pelo meio, a última regata principal sofrer uma tempestade de 10 minutos por cima, tivemos que cancelar momentaneamente a competição. Pronto, e devido a essa circunstância, o programa atrasou cerca de 1 hora. O quadrilho sénior feminino também foi vítima deste pequeno temporal que se abateu sobre o campo da regata. Criou-nos também aqui dificuldades acrescidas na definição das classificações, porque os números que identificavam as respectivas equipas voaram com o vento e foi extremamente difícil, para não pôr em causa a verdade esportiva, atribuir as respectivas classificações. Pronto, no final tudo correu bem. Houve estes precalços no fim que criaram aqui um stress acrescido à organização e aos clubes participantes, mas pronto, tudo correu bem. Pronto, quero ressalvar aqui a decisão que foi tomada por unanimidade de todos os clubes nacionais e estrangeiros presentes, que prefaz 6 clubes participantes, entre os quais Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica e Holanda, e que tomaram por unanimidade, por proposta da direção do Viana Remadores de Lima, atribuir as respectivas classificações, que à data da reunião ninguém sabia ainda que classificações é que iam ter e se iam ter direito ao prémio, mas tomaram todos a decisão de doar o prémio que no global prefaz 2.100 euros à causa dos refugiados e das vítimas desta infame guerra da Ucrânia. E assim foi a reportagem na edição de 2022 da Regata Internacional Centro de Mar, em Viana do Castelo.